Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar por aqui. A tecnologia nos ajuda um pouco nessa proximidade, nessa aproximação que não é possível fisicamente ainda, mas que em breve estaremos juntos. Como eu também estou em quarentena, possivelmente vocês vão ouvir alguns latidos no meio da nossa aula e eu não vou poder interromper cada vez que eles latem. Eu falei para vocês que até o final do bimestre nós vamos tratar sobre loteamento. E nós fizemos a primeira atividade de loteamento na aula passada. Eu vou retomar alguns pontos que são bem importantes para que a gente possa seguir adiante nas nossas atividades, ok? Bom, o primeiro item que nós sabemos é o que é gleba. Então, gleba é uma área que não foi objeto de arruamento nem de loteamento. Gleba é esse terreno grande que ainda não tem nada de infraestrutura. E loteamento é essa subdivisão de uma gleba em lotes que tem abertura de vias de circulação. Então, eu posso ter um prolongamento de via, uma nova via, eu preciso ter isso para que signifique loteamento. Se eu tenho um terreno grande e eu, de repente, recebo de herança e eu tenho que fazer a subdivisão dele em terrenos menores, nessa subdivisão eu não preciso criar novas vias, então eu tenho um desmembramento. Se esses lotes que eu estou fazendo a subdivisão, eles tiverem a área mínima exigida pelo zoneamento do local onde está esses terrenos, aí sim eu tenho, então, um desmembramento. Então, tenho uma divisão dessa gleba em 2, 3 terrenos. O lote é o terreno que tem infraestrutura básica, e a infraestrutura básica é definida por lei. Bom, nós tratamos, então, dessas leis que são as diretrizes para a gente conseguir entender o que infraestrutura mínima eu preciso e como eu devo seguir para fazer um loteamento. Nós sabemos que existe uma lei federal, que é a Lei 6766, de 1979, e ela define qual é a infraestrutura mínima, quais as dimensões mínimas de vias, de lotes, de quadras, onde eu posso ou não posso fazer um loteamento. E em Curitiba, nós temos a Lei Municipal 2942. Ela vai nos também traçar diversas diretrizes bem importantes para nós fazermos o nosso loteamento. Nós sabemos que essas leis, elas definem, primeiro, eu preciso seguir as diretrizes de uso do solo, eu preciso entender esses traçados desses lotes. É importante que eu siga o sistema viário, então fazer prolongamentos de vias é bem importante. Isso nós vamos verificar na questão de infraestrutura, o quanto é significativa a economia de infraestrutura quando nós temos ruas contínuas. Nós temos espaços livres que são exigidos por essas leis, espaços livres mínimos exigidos no loteamento. E também existem áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários. Bom, nessas leis, nós verificamos onde pode ser feito o loteamento. O loteamento só pode existir numa área urbana. Numa área rural eu não posso fazer loteamento. E o outro lugar que eu posso fazer loteamento é em área de expansão urbana, ou seja, uma gleba que eu tenha próxima, contínua ao perímetro urbano. Com exceção disso, somente quando o plano diretor define áreas de expansão, que ele pretende essa expansão, e aí o plano diretor define essas áreas de urbanização específica. Nós sabemos que não podemos fazer o loteamento em diversas regiões. Se vocês se lembrarem um pouquinho, nós falamos sobre os terrenos que são alagadiços. Enquanto não fizer infraestrutura para resolver essas questões de escoamento de água, eu não posso fazer o loteamento. Eu também não posso fazer em alguns lugares de aterros sanitários, por exemplo, ou em terrenos muito inclinados, ou em áreas de preservação permanente. Então, existem diversas restrições de locais para eu fazer o loteamento. A legislação define os requisitos mínimos legais para eu ter um loteamento. Então, primeiro, eu preciso ter essa área destinada então, ao sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e esses espaços livres, que a proporção dele é proporcional
a área dele é proporcional a essa densidade do plano diretor ou da lei municipal. O que nós falamos também, que verificamos em Curitiba, existe na legislação de Curitiba a distância mínima entre vias. A distância mínima entre vias é 60 metros e a máxima é 300. Isso significa que não vai existir quadra menor do que 60 metros e maior do que 300 metros em Curitiba. Só vai existir alguma quadra maior ou menor do que essa definição da legislação quando existe alguma restrição ambiental ou de topografia que peça seguir essas dimensões. A legislação de Curitiba ela também define as dimensões das vias. Então, no mínimo que vocês vão trabalhar é 16 metros. 16 metros contando com a área de passeio. Mas para ruas principais, para vias principais, nós temos que o mínimo é 20 metros e para vias expressas é no mínimo 25 metros. O que é importante é que quando vocês fizeram o dimensionamento dos lotes de vocês verificaram o zoneamento que estava inserido essa gleba que vocês pegaram para trabalhar. É o zoneamento que vai definir qual é a dimensão mínima do lote e qual é a testada mínima do lote. Então, em alguma zona residencial que alguma das equipes pegou, o lote mínimo tinha 360 metros quadrados e a testada mínima era 12 metros. E foi a partir dessas dimensões, a partir das dimensões de vias mínimas exigidas por lei, que vocês fizeram esse primeiro traçado do nosso loteamento. Então, o que nós fizemos foi nada mais, nada menos do que seguir leis. Então, a partir dessas leis principais, federal e municipal, e a partir do zoneamento de Curitiba, vocês conseguiram definir esse primeiro traçado do loteamento. Mas isso não é suficiente, porque não basta que a gente atenda apenas à legislação municipal e federal. Nós temos outras regras a seguir quando nós estamos tratando do loteamento. São aspectos técnicos que são muito importantes e também existem aspectos que têm muito a ver com a mão do arquiteto e urbanista. Então, a partir desse momento, nós vamos dar continuidade a esse trabalho do loteamento e olhando agora sobre outros aspectos. Possivelmente, vocês vão fazer muitas adaptações daquilo que vocês fizeram na nossa primeira aula. Então, vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar agora falando sobre outras características que devem ser avaliadas no desenho do loteamento.